Primeira pauta é a reunião ministerial. A presidente Dilma Rousseff se encontra neste momento com o primeiro escalão na Granja do Torto, em Brasília. Ela interrompeu a reunião para falar com a imprensa e o repórter Marcelo Cosme acompanha. Marcelo, boa noite. Quais foram os destaques da presidente Dilma? Olá, boa noite. A presidente falou cerca de 30 minutos, foi bastante simpática nessa fala com os jornalistas, destacou estes 5 pactos que fez com governadores e prefeitos, disse que é preciso aprofundar, que foram criados grupos de trabalho para discutir cada um deles e que esses grupos daqui para frente vão discutir esses temas, que as ruas estão sendo ouvidas e que também disse aos ministros dela que é preciso acelerar todos os programas que estão em execução. A presidente Dilma Rousseff confirmou que encaminha para o Congresso Nacional amanhã a mensagem pedindo um plebiscito, disse que conforme determina a Constituição, não vai encaminhar perguntas, apenas sugestões, como por exemplo o financiamento de campanha, se deve ser público, privado e também como deve ser a questão do voto, distrital, proporcional, lista aberta, lista fechada. Em relação à pesquisa eleitoral, a presidente Dilma disse que não comenta a pesquisa, estando ela em cima ou embaixo. A gente viu que a Datafolha apontou outro dia que a popularidade dela caiu 27%. A presidente falou muito também em educação, saúde e transporte, que é a mobilidade urbana. E disse sim que o Brasil ganha muito com a Copa das Confederações e a Copa do Mundo com um legado. 2/3 das obras são de legado para a população. A presidente acabou saindo e na hora de ir embora, num corredorzinho bem próximo dos jornalistas, longe dos microfones, mas ainda no alcance das câmeras, ela brincou, dizendo que é fã do técnico Felipão. Perguntaram por que ela não foi ao Maracanã ontem, ela disse que não estava prevista, e para encerrar a pergunta foi: seu governo é padrão FIFA? E Dilma Rousseff respondeu: meu governo é padrão Felipão. Sérgio. Tá certo, obrigado Marcelo. A gente vai ver inclusive agora um trecho da declaração da presidente Dilma Rousseff. Não é só os políticos ou a classe política, os governantes que devem ser consultados, mas sobretudo o povo deve ser consultado. Então, a proposta de plebiscito, no que se refere à reforma política, constata 2 coisas. Primeiro, durante muito tempo se tentou fazer reforma política e não se conseguiu. Portanto, é importante que haja essa consulta popular para que ela balize qual é a reforma política que se pretende. Camarote, daqui a pouquinho a gente fala especificamente sobre a questão do plebiscito, mas vamos falar da reunião com todos esses ministros. O objetivo é cobrar mais empenho deles a partir de agora, Camarote? Isso, Sérgio, é cobrar urgência. A urgência que é diferente, o time digamos assim, do burocrata com a urgência que a população quer que esses programas sejam executados. Olha, segundo a presidente, a gente viu agora há pouco, né, até o Marcelo falando, o objetivo dessa reunião é fazer uma discussão aprofundada, Sérgio, sobre aqueles 5 pontos do Pacto Nacional que a presidente Dilma tinha anunciado na semana passada, durante aquela reunião com governadores e prefeitos. A presidente afirmou que o Brasil experimentou nos últimos 10 anos uma melhora significativa da vida da população. Então ela fazendo um discurso ali para tentar explicar os feitos do seu governo. Mas ela ressaltou que com as manifestações ficou clara a importância da questão urbana no país. Ela, abre aspas, ela diz assim: as manifestações mostram que é possível querer mais e querer melhor, disse a presidente Dilma. E foi além, é importante que a gente frise, aí ela fazendo a comparação, a diferença dessas manifestações em relação, inclusive, ao que ocorre no resto do mundo. Então foi esse comparativo que a presidente Dilma fez questão de traçar. E aí sim ela disse que espera aceleração por todos os ministérios da gestão e da execução dos projetos que já estão em andamento. Olha, isso me chama muita atenção, Sérgio, por quê? Porque a presidente Dilma Rousseff, isso foi muito discutido desde a sexta-feira e durante esse fim de semana, ela precisava dar um recado claro para a sua equipe e para a população. E a melhor resposta que a equipe dela avaliou seria exatamente de dar um retorno, de dar uma urgência nessa execução de serviços. Ela dizendo que as ruas, a população quer serviço de qualidade e mostrar que esses projetos
eles estão parados ou eles estão andando muito lentamente. Então ela quer dar uma nova agilidade. Agora, algumas coisas me chamam a atenção. Por exemplo, chama a atenção o fato de uma reunião ministerial, são 39 ministros, estão presentes na Granja do Torto 38. Só isso, ter que explicar a existência de 39 ministros, já é um problemão para a presidente Dilma Rousseff neste momento. Tentar explicar isso, tentar explicar que assim, a necessidade de ter tantos ministérios no momento em que a população pede uma reforma, pede um enxugamento, uma economia da máquina, né? Isso é bem um anseio da população. Ela negou, por exemplo, qualquer possibilidade de reforma ministerial. Não sei se isso vai acontecer, mas existe uma necessidade, existe uma pressão para que haja uma mudança na equipe para dar uma arejada. E a gente vê uma tentativa da presidente Dilma Rousseff sair ali das cordas, né? Dar uma resposta. Ela tentou fazer isso na semana passada e tenta hoje, tentando colocar uma agenda positiva para o seu governo. Vamos ver como isso vai ser aceito pela população. E mostrando ao mesmo tempo essa preocupação da própria presidente com o desdobramento de toda essa situação, né? O próprio fim de semana a presidente estava lá trabalhando até no dia da final da Copa das Confederações.